Eu não consigo entender e a família muito menos. O que eles sabem é que a pequena Lara foi trazida para cá por causa de uma picada de inseto na testa. O atendimento até correu normalmente, né? Foi levada a criança para fazer tudo o que tinha que ser feito. Só que em dado momento, uma enfermeira que começou a atender a criança, de acordo com a unidade, essa enfermeira é concursada, tem mais de 20 anos de profissão, simplesmente pegou uma tesoura e cortou parte do dedo da criança. Foi sangue para tudo quanto é lado, Isabelle. Para falar do assunto, a gente conversa aqui com o Thiago Souza, pai da pequena Lara. O Thiago está muito nervoso, você vai perceber, se ele levantar a mão dele está trêmula nesse momento, porque vocês não conseguiam acreditar que um atendimento que seria uma coisa normal, por causa de um inseto que marcou a sua filha, que a sua filha agora está dentro do CTI, e vocês não sabem que hora ela vai sair e nem o que vai acontecer nesse caso. Boa tarde. Boa tarde. Eu não sei mesmo o que vai acontecer com ela, não sei, entendeu? Não deram previsão de alta, entendeu? Minha esposa está lá dentro do hospital, passando muito mal, entendeu? Nem sei se ela consegue dar uma entrevista aqui, entendeu? Minha filha entrou aí no hospital, eu quero saber como, o porquê. Minha filha entrou no hospital com uma picada de mosquito na testa e arrancaram o dedo da minha filha. Isso não existe, eu estou apavorado com isso. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Deixa eu chamar a Isabelle Benito, que está no estúdio, para poder participar desse bate-papo aqui, Isabelle, que eu acho que para nós que somos pais, quando a gente ouve uma situação como essa, que a gente ainda tem de tratar como um possível erro, mas já sabendo o que aconteceu aqui, o Thiago está aqui, conversa com você, como eu te disse, ele está muito nervoso. A pequenininha, a Lara, que tem 1 ano e 8 meses, é extremamente agarrada com ele. Ontem ele esteve aqui, ela queria ir embora com ele de todas as maneiras. E a mulher dele só consegue chorar sem acreditar no que está acontecendo. O Thiago está aqui, claro que precisa também ouvir a sua palavra de carinho, porque a família não consegue entender o que aconteceu. Isabelle Benito. Eu acho que falta entendimento, Caio. Vamos lá. Thiago, você está me ouvindo? Primeiro, aqui, eu imagino o seu desespero. Mas eu não sou médica, você não é médico, o Carregosa não é médico. Uma picada de inseto pode causar fechamento de glote, formigamento nas extremidades, pode causar um monte de coisa, ou nada. Eu quero primeiro te fazer uma pergunta, né? Antes da gente começar porque a gente tá chocado também, mas a gente não entende. O porquê uma simples picada de inseto levou vocês a buscar socorro? O que aconteceu com a sua pequena? Ela começou a aparentar o quê? Ela começou a sentir febre, entendeu? Começou a sentir febre, muita febre, entendeu? E a gente trouxe ela aí, o inchaço da testa dela ficou muito grande, tipo igual um furúnculo, entendeu? A gente trouxe aqui no médico, aí foi, explicamos o que aconteceu sobre a picada do negócio, entendeu? Ela já ia até ganhar alta já daqui a 2 dias, só que veio essa fatalidade, entendeu? Dessa técnica de enfermagem, cortar o dedo da minha filha, entendeu? Eu nem sei como que isso que aconteceu, entendeu? Eu só quero justiça, porque Thiago, o dedo da minha filha não vai voltar, ela tem 1 ano e 8 meses, ela vai... Thiago, deixa eu te fazer por partes, eu imagino o seu nervoso, eu imagino, assim, as extremidades, eu falo dedinhos, dedo do pé, não tinha roxidão, não tinha nada, era apenas febre e essa pelota que a gente tá vendo, não inchaço na testa, nem fechamento de glote, ela não perdeu a respiração, nada disso aconteceu. Vocês levaram por causa disso que você falou, é isso? Tinha roxidão na ponta dos dedos? Por causa disso que eu falei. Tinha roxidão nas pontas dos dedos? Não, não tinha nada. Tá, segunda pergunta. Não tinha nada, só tinha isso na testa dela. Segunda pergunta, você é muito enfático em falar... Segunda pergunta, você foi muito enfático em falar que foi uma técnica de enfermagem que pegou uma tesoura e cortou a ponta do dedo. Eu fico muito chocada. Em que circunstâncias? Quem viu? Como foi? Em que situação? O que aconteceu? No caso, só a minha esposa que viu, que ela que estava na hora que ela tá internada com a minha filha, entendeu? Porque eu tava trabalhando, no horário eu tava trabalhando, entendeu? E quando minha esposa viu muito sangue jorrando na sala, ela entrou em desespero, correu pro pronto-socorro todo, pedindo socorro, entendeu? E eu acho que nem ela conseguiu ver.
entendeu? Nem ela conseguiu ver. Isabelle, essa pergunta que você fez para ele, eu vou te dar a resposta. Desculpa até te interromper, mas uma outra mãezinha que está aqui no hospital com a filha de 1 ano estava no mesmo quarto onde aconteceu o acidente. De acordo com essa mãe, eu vou preservar o nome dela para que ela não sofra represálias, mas ela contou pra gente aqui, logo nesse quiosque que está aqui atrás onde a gente está, ela disse o seguinte, que essa enfermeira, essa técnica de enfermagem teria chegado, aparentemente ela estava ou cansada ou muitas horas de trabalho, enfim, alguma coisa aconteceu que ela começou a fazer o atendimento da criança, ela estava com essa tesoura, que ela não teria percebido, e quando ela fez o corte, que naquele momento, parte do dedo da criança chegou a pular e foi sangue para muito lado, e ela chegou por várias vezes, a moça que veio aqui falou assim, reproduziu o grito que a criança deu na sala. Então elas começaram a gritar, cortaram o dedo. Imaginei que fosse isso. Ô, Caio, o dedinho da criança ficou caído no chão. Foi uma coisa louca, Isabelle, de ouvir. A menina ficou com medo de gravar, mas a gente, se você estivesse aqui no meu lugar, você ia ter um piripaque quando ela contou como foi isso. Então, o desespero das mães gritando, pedindo ajuda, pelo que aquele momento de sangue para tudo quanto é lado, e a garotinha, por ser muito pequenininha, né, já quase desmaiando, e quando veio o atendimento, Isabelle. Mas o Thiago está aqui, continua conversando com a gente. Então, agora a gente entende a dinâmica do que eu imaginava que tinha acontecido. Porque, assim, eu imagino que a técnica de enfermagem, como não, a gente imaginou, pode ser que tinha algum... Porque picada de inseto e alergia pode dar fechamento de glote, escuridão nas extremidades. Ela poderia estar com algum ferimento e aí a técnica foi fazer curativo. Mas daí eu olhei a imagem, não tinha... Os dedinhos estavam até com esmaltezinho, não dava... Aí agora a gente começou a compreender. Provavelmente essa técnica de enfermagem estava com essa tesoura e foi... mas por que ela estava com a tesoura? Ela devia estar fazendo o acesso na mão, que é colocar a medicação, alguma coisa assim. E essa testemunha que viu, ela devia estar fazendo o acesso na mão. A gente tem que ver agora as circunstâncias, porque é óbvio que uma funcionária de uma técnica de enfermagem não vai entrar e falar, vou cortar o dedinho de uma criança. Não. Ela provavelmente ou foi uma negligência por cansaço, ou foi uma negligência por estar passando mal, ou foi uma negligência daquelas que aí se responsabiliza, que é aquela pessoa que tá fazendo muito... Porque, assim, o Carregosa, ele pode estar cansado, pode ter tudo, mas ele tem uma pistola na mão. Se ele for usar essa pistola, ele tem que estar consciente do trabalho dele. Ele não pode ser negligente, senão ele atira e pode matar alguém. Uma enfermeira que faz um curativo na mão de uma criança, ela não pode estar sonolenta, ou o hospital pode ser responsabilizado por isso. Porque ela pode cortar algo que não é para cortar. E, no caso, cortou a ponta do dedo, a falange do dedo da filha do Thiago. E que tem testemunhas, que deve ter sido uma cena horrorosa. Que eu tô tomando cuidado com as palavras, porque tem o Thiago e a filhinha dele. E é hospital público, ele tá sem acesso à esposa. Aí, com esse contexto, Carregosa, e com essa mãe que tava lá dentro, o que pode se conferir? O Caio usou muito bem a palavra acidente. Mas o que pode levar a um acidente? Muitas coisas. Essa enfermeira poderia estar dando plantão dobrado que não poderia? O hospital tem que responder. Essa enfermeira estava sob medicação ou alguma coisa, tem que responder. Agora tem que se ter uma sindicância e também tem que se fazer um boletim de ocorrência, né? Sim, sim. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos. Primeiro era entender a dinâmica, né? Porque a gente estava aqui na dúvida da picada do inseto. Porque tem vários insetos. Você tem, por exemplo, uma aranha marrom, que eu já passei por isso, que pode necrosar partes do corpo. Do corpo, sim. E aí realmente gerar amputação. Então tinha que saber. Mas aí quando agora o Caio narra a dinâmica, você vê que na verdade foi um acidente, né? E aí tem que entender qual é a gravidade desse acidente. Porque cortar partes do corpo não é uma coisa fácil de acontecer. É uma coisa que, primeiro, mesmo sendo uma criança, exige uma força, inclusive excessiva, que a pessoa vai... A criança não é cortar um pano, né? Não é cortar uma coisa assim. Então, o que acontece? Exige uma força excessiva e, além disso, a criança, vai chorar, porque tem a dor natural. Meu Deus do céu. Então, assim... Sem anestesia nenhuma. Thiago, desculpa, é muito triste mesmo o que aconteceu com a sua filha. E aí tem que ter exatamente essa dinâmica. A gente tem uma vantagem nessas horas de apuração, porque a burocracia exige que tudo seja documentado. Então, o motivo da entrada da criança... o boletim de atendimento médico vem falando quais são os medicamentos que ela estava tomando. Tudo isso é registrado. Para a gente primeiro entender quando vai ser instaurada uma investigação e uma sindicância administrativa também para entender os fatos.
e aí entender a dinâmica toda desse evento. Por qual foi o motivo que ela entrou lá, qual era a medicação e como foi essa dinâmica. Obviamente vai ser escutado esses testemunhos, todo mundo vai ser chamado para a delegacia para ser ouvido. E pelo relato do Caio, a princípio você vê que teria sido um acidente, mas o acidente ele pode gerar... Em que circunstâncias, pode gerar responsabilidade. Também criminal. Criminal. Você, obviamente, tira o dolo da pessoa, né? A pessoa não quis causar isso, mas negligência, imprudência e imperícia, dependendo do tipo de negligência, imprudência e perícia, você gera uma responsabilidade criminal. Nesse caso, uma lesão corporal culposa praticada contra a criança. Em cima de um menor. Em cima de uma criança. Além dessa de uma criança. Ô, Thiago, é muito doloroso, porque você já viu a imagem. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu imagino o desespero da sua esposa, que se você tá todo se tremendo, você imagina a sua esposa que estava presente. E é o filho da gente, né? Só de eu imaginar, sem conhecer, e ver a sua pitoquinha aí, a gente como adulto, não quero nem narrar aqui, porque você já deve estar se torturando por si só pela dor da própria filha, de uma mutilação, sem anestesia, sem nada. Do momento que dá entrada na picada de inseto, quanto tempo até acontecer ela perder a ponta do dedo? Você sabe dizer? Não entendi. O momento da entrada da tua filha aqui, até acontecer aí o corte do dedinho dela, quanto tempo ela deu do hospital para que isso acontecesse? Ela deu a entrada dia 11 e aconteceu agora na terça-feira. Ontem que aconteceu. Só um detalhe, tá, Isabelle? Uma amputação de qualquer membro é feita por um cirurgião. Um técnico de enfermagem não faz a amputação de um órgão de qualquer pessoa. Tem de ser um cirurgião. Agora, o que vocês querem também é que toda a atenção seja dada a vocês aqui dentro. Não só a atenção médica, até porque o problema, o erro, teria acontecido aqui dentro, mas tudo que vocês precisam. Você não conseguiu registrar o fato ainda, porque a unidade se negou a passar para vocês a informação do nome da enfermeira. Você não tinha como levar isso para a delegacia, porque você já queria ter ido. E agora também, ele até esperou um pouquinho, Isabelle, para falar com a gente, porque o desespero dele é saber da esposa dele como é que está lá dentro. Porque a tua esposa está inconsolável. Inconsolável. Eu nem sei se ela consegue falar aqui, entendeu? Ela tá desesperada, tá passando mal demais, medicada, ela tá medicada, entendeu? Eu nem sei o que ela pode falar, entendeu? Isso é um absurdo, eu só quero justiça, entendeu? O que tá acontecendo com minha filha. Ô, Thiago. Sabe o que é pior, Isabelle? Além da pequenininha de 1 ano e 7 meses, eles têm outro bebê de 3 anos. Então a mãe tá aqui dentro preocupada com o filho, preocupada com outra filha em casa, o desespero da família, a falta de informação e do que fazer, é isso tudo que eles estão vivendo. Deixa eu só falar com ele, Caio. Ô, Thiago, quem tem que pegar o nome da enfermeira no inquérito não são vocês. E por isso que o hospital está se negando a dar o nome. Até mesmo porque ele pode se responsabilizar se ele citar o nome e sobrenome da funcionária, dependendo da circunstância. Você não precisa disso para fazer o registro. Entendi. É a polícia, o delegado está aqui do meu lado, está explicando, é a polícia que vai intimar o hospital a dar o nome da técnica de enfermagem que estava no caso. Então, isso não te impede de ir à delegacia e fazer o registro, tá? Eu estava fazendo os cálculos e provavelmente, para a gente entender isso tudo, não foi uma simples picada de inseto, porque sua filha não foi liberada, né? Se ela foi internada e foi dia 11, é porque esse inseto ou era um inseto perigoso, vocês não sei se vocês sabem, ou o médico viu ali a necessidade de manter ela sobre uma medicação venosa por algum motivo, por alguma gravidade. Você tem alguma noção? Porque, assim, se fosse só a febre e a picada do calombinho, ela teria sido liberada no mesmo dia. Quando você dá a data pra gente, a gente subentende que o médico, antes desse fato terrível da amputação, já entendeu que a picada por si só já tinha sido perigosa e tinha evoluído para um caso de uma internação por mais tempo da sua filhinha, né? Entendi. Mas só que a gente
chamou, no caso, a polícia, ligamos lá para a viatura chegou aqui no local e a viatura falou que não teria como fazer nada porque a gente não tinha o laudo, entendeu? E eles estão falando que, no caso, nem o nome da enfermeira que eles deram, entendeu? Eles estão falando que só vão dar o laudo depois que a nossa filha tiver alta. E a nossa filha só vai ter alta daqui a 15 dias ou 20 dias. Mas você chamou a polícia militar. Você tem que ir numa delegacia da Polícia Civil. Você chamou a militar. Você tem que ir registrar o boletim, né, Carregosa, na Polícia Civil. BO, né? Como é uma apuração, tem que preservar as pessoas envolvidas. Então, obviamente, o hospital não pode dar o nome das pessoas envolvidas. Até porque sai do controle também do que está acontecendo. Então, obviamente, se tem uma situação que indica, que pode indicar uma prática de crime, nem que seja um crime culposo, mas que exige... que é de interesse do Estado apurar também o que aconteceu, além, obviamente, da apuração que já vai ter naturalmente dentro do hospital, se procura uma delegacia, né? A delegacia faz os ofícios, o hospital vai respondendo de acordo com o que aconteceu. Além disso, a família tem acesso ao prontuário, que também vai falar quais são os procedimentos que foram realizados ali. Agora, e tem que entender porque não é uma situação normal, assim. Uma picada de inseto, normalmente você não fica internado. Devia ser um risco de choque anafilático, alguma coisa mais séria. A gente tem que ver. Que estava acontecendo. Seguinte, eu vou liberar o Thiago, que está muito nervoso, e a gente já te deu as instruções. Você chamou o 90, mas o registro tem que ser na delegacia, que é eles que vão averiguar, investigar, intimar, pedir nome, pedir laudo. A gente, é claro, Thiago, que eu compreendo muito dentro da nossa bolha aqui, e vou falar até para você, em hospital particular, já é difícil quando você quer um laudo disso e aquilo, eu imagino no hospital público, tá? É fácil lá, você tem direito a prontuário, mas nem no particular eles te dão quando você pede alguma coisa. Segundo ponto, imagino no público. Então, assim, Caio, eu vou te liberar, mas eu vou liberar o Thiago, se eu puder conversar com a esposa dele, mas a prioridade é a filha deles. Mas eu quero que você fique aí, por quê? A gente quer saber da prefeitura, a gente quer saber do hospital, a gente quer entender melhor essa história. Eu vou só falar uma coisa pra você, Thiago, não sei se vai... Eu preciso ir pra outra matéria, mas você tá me ouvindo agora? A minha maquiadora da vida, Caio sabe, a Carol, a filha dela, na porta da escola, teve o mesmo dedinho da falange cortado. E no hospital, não tô falando que vai acontecer, só tô contando uma história. No hospital falaram que ela ia ter pra sempre a falta da pontinha do dedo. Mas criança é surpreendente. Hoje, a Valentina, o corpo dela recriou a pontinha do dedo. Então, assim, eu espero que aconteça com a sua filha. E os médicos falavam pra Carol que a Val não ia ter a pontinha do dedo. Aconteceu um acidente, claro que não foi igual ao seu. Também eu acho que foi uma negligência na escola, mas nada se apurou, nada se aconteceu. Mas a sua foi um corte dentro do hospital. Então, se tem que averiguar, você tem que ir atrás dos seus direitos. E daqui a pouco o Caio Alex volta com essa história, reportagem completa. E o que diz o hospital? Obrigada, Thiago. Abraça sua filha e sua esposa aí, ó. E tem que ter outra bebê de 3 anos.